se você tem filhos, está estudando para concurso e tem filhos, você precisa dar atenção para os seus filhos e criar mecanismos para que você tenha tempo e silêncio para estudar. Ou quando eles dormem, ou se você tem um marido ou uma esposa que não está estudando, e vocês se arranjarem ali para que no período do seu estudo ele fique com o marido, com a esposa, ou com uma avó, entendeu? Tentar criar mecanismos para que você tenha alguns momentos do dia para estudar, tá? Quando esses filhos são adolescentes, fica um pouco mais fácil, vamos por assim dizer. Porque se você tem filhos adolescentes, esses combinados que você faz com a sua família, você pode fazer com seus filhos. Ó, o papai e a mamãe vai ter que estudar agora, de tal hora a tal hora, mas depois a gente vai, no final de semana, a gente vai assistir tal coisa, vai fazer tal coisa. Criar uma programação que envolva eles, porque isso é importante vocês entenderem que a preparação para estudos, para concurso público, não é simplesmente você abrir mão de tudo, largar tudo, família, filho, e depois você volta, tá? Porque não é assim, né? Quando a gente está falando de filhos, em qualquer um dos casos, os filhos colaborando ou não, sempre que possível você tem que dar atenção aos filhos, mostrar que eles são importantes. Então, assim, não dá para você falar assim, olha, eu vou estudar para concurso, vou deixar de ser pai, vou deixar de ser mãe agora, e aí depois que eu passar eu volto a ser pai ou mãe. Não é uma atividade que dê para você delegar, né? Mas tem como a gente fazer esses pequenos combinados com a família, com parentes e com os próprios filhos, se eles já tiverem idade para compreender essas pequenas mudanças de rotina, tá? Agora, tem que dar atenção, gente. Filho é filho, não adianta a gente falar, vai lá e corra atrás dos seus sonhos, independentemente dos seus filhos. A gente tem que dar atenção, mas existem maneiras de você criar combinados, criar arranjos para que não fique pesado para ninguém e para que você continue podendo dar atenção para os seus filhos. Uma outra situação que costuma aparecer bastante é algum caso de doença na família. Quando é um caso de doença, e aí eu não estou falando assim, não um caso de uma doença que te impossibilite de estudar, o que a gente fala é tente estudar apesar dela, tá? Agora, algumas vezes você vai precisar dar uma parada total. E aí, isso é uma questão de mentalidade, tá? Você precisa entender que parar para se cuidar não é o fim do mundo, não é o fim do seu sonho. Concurso, bem ou mal, sempre vai ter, mas nenhum cargo público vale você cuidar da sua saúde, tá? Então, resolva a situação emergencial, se não for uma doença sua, se for uma doença de algum parente ou de alguém próximo, tá? E depois volta aos estudos. Existem situações que a gente precisa se preparar para... Se você já está com uma doença ou já tem alguém próximo doente e você tem que começar a sofrer com um concurso que você não vai poder fazer ou que você vai ter que adiar, já é coisa demais para sua cabeça. E aí, muitas vezes, o papel do concurseiro é também saber quando parar, saber quando pisar no freio. E aí, um outro caso bastante comum, inclusive aconteceu com alguns alunos meus aí no último ano, separação e divórcio. Gente, é claro que o ideal é, enquanto você está estudando, não passou ainda, tenta evitar a separação e o divórcio no meio do processo, né? Saiu o edital, vamos tentar dar uma segurada. Agora, se não der, lide com o problema, respira fundo, mas não desiste da aprovação. Tá? A gente sabe que a separação e o divórcio costumam trazer uma série de problemas, afeta todo mundo à sua volta, não é só você e a pessoa que está com você, afeta um monte de gente. Então, é preciso respirar fundo e até usar, muitas vezes, a separação. Eu lembro que uma vez eu tive um professor que ele falava, olha, eu tive uma aluna que a motivação dela para ser aprovada era poder se divorciar. Ela não aguentava mais o casamento dela, só que ela era sustentada, não tinha como viver do seu próprio dinheiro, e aí ela decidiu que ela ia estudar para concurso,
e depois que ela fosse aprovada, ela ia dar um pé no dito cujo. E foi o que ela fez, tá? Ela se empenhou, estudou, foi aprovada, e depois que ela foi aprovada, ela deu um pé no bonitão. Mas, às vezes, a gente tem que ter esse tipo de raciocínio para a gente poder conseguir levar adiante esse nosso projeto. Beleza?